Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um convidado especial que vai me ajudar a falar com você 3 dicas para que você compre um imóvel para fazer Airbnb. Quer dizer, não é que são 3 dicas para você comprar um imóvel para Airbnb, mas por exemplo, eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando: Rômulo, será que vale a pena comprar imóvel para Airbnb? Rômulo, quanto será que eu pago num imóvel para fazer Airbnb? Então eu trouxe aqui o Luiz Scomparini. Prazer, que Romulo. é Obrigado pelo convite. consultor imobiliário, arquiteto e especialista em estúdios. Especialistas em estúdios para investidores. Pronto, tem combinação melhor do que essa? Não tem. Então eu vou deixar aqui a rede social dele, tá? Se você quiser acompanhar ele no Instagram. Então a gente vai conversar aqui algumas coisas, algumas dicas para que você possa ter uma noção. Eu tenho que olhar para isso, depois eu tenho que olhar para isso. Vamos lá. A primeira coisa é sobre o investimento inicial e a rentabilidade. O que o cara tem que olhar na hora de ele avaliar um imóvel, se ele tem um potencial ali de rentabilidade bacana ou se ele, de repente, é bom procurar outros tipos de apartamento. O que você pensa disso? Acho que o principal é a gente analisar primeiramente o potencial daquele imóvel, né? Vamos falar de exemplos reais, assim, né? Recentemente eu vendi o Eno, que foi ali na região da Frecaneca. Né? Então, qual que era a base para a gente calcular uma rentabilidade ali? Eu levantei os valores de flats ali da região, próximo ao Sírio-Libanês, os valores das diárias e também de alguns hotéis. Joguei o valor para baixo e a gente chegou num valor de uma média de 220 a diária, tá? Comparando com o Ibis naquela bandeira mais simples. Considerando que o empreendimento ele tem um padrão legal, oferece uma área de lazer interessante, que diferencia dos demais, eu resolvi jogar para baixo essa diária. Então, claro, o cenário conservador é este aqui, 220. Então, acho que o primeiro ponto de partida é esse. O segundo é o valor do imóvel, né, em si. Acho que a gente tem que trabalhar sempre com o menor investimento possível, pensando na maior rentabilidade. Isso é óbvio, acho que todo mundo tem essa consciência de pagar barato para poder tirar a maior locação possível, né? Só que às vezes a gente cai numa falácia que achar que é só esse o custo, né? Esse que é o grande problema. Que é o custo da aquisição, você quer dizer? Da aquisição, exatamente. Porque você tem os outros custos ali, de mobília, de reforma, que normalmente eles não estão incluídos nesses investimentos. Né? Exatamente. Então você tem que entender como que você vai receber aquele imóvel, né? Qual é o estado dele? Ele vai estar no contrapiso? Ele vai ter ar-condicionado instalado? Espaço para ar-condicionado e gás, né? Essas coisas. Ou você vai ter maçaneta biométrica, né? Então você tem que entender como que ele vai ser entregue. Isso vai impactar com o seu custo de reforma. Tá? Então, e geralmente esses novos empreendimentos eles já estão vindo com algumas facilidades ali para quem quer fazer isso, né? Então ele já vem, por exemplo, com gesso. Eu, por exemplo, comprei um recentemente de 20 metros quadrados, bem pequenininho. Depois eu mostro para vocês aí o dia que sair esse imóvel, que ele já vem com gesso, já vem com piso laminado e rodapé, que é importante, né? Quer dizer, é uma coisa simples, mas que evita ali um trabalho de você ter que reformar e tudo mais, né? Então acaba ficando mais simplificado. Além de você economizar com esse acabamento, digamos assim, né? Quando você tem um item que é o tempo, né? Você precisa receber aquele imóvel e você precisa colocar ele logo para gerar teu dinheiro, teu retorno. Então, se ele estiver mais cru, ele vai demorar mais tempo. Mas se ele já estiver mais encaminhado, em um mês e pouquinho, você já consegue colocar para rodar, até antes disso. Né? Você está entre algumas opções, então você analisa qual opção te oferece mais benefícios. E você faz esse balanço e fala, essa construtora aqui ela me oferece piso pronto, ar-condicionado, biometria. Mas essa daqui ela está ao mesmo preço, mas ela está no contrapiso, por exemplo. Eu acho que falando um pouco dessa coisa de rentabilidade, né, hoje, em 2019 ainda, a gente está gravando esse vídeo em dezembro de 2019. Hoje a gente está na baixa histórica de taxa de juros, isso facilita com que as pessoas financiem mais imóveis e tudo mais. Baseado nessa informação, para a gente tirar assim como base, por exemplo, uma rentabilidade interessante, para quem vai investir nisso, o que deve esperar, né? Eu imagino que, obviamente, se você que vai administrar o seu imóvel, você não vai botar na mão de alguma empresa de administração, por exemplo, como eu faço. Obviamente você vai ter ali uma rentabilidade superior, porque você não vai ter as taxas ali de gestão, né? Basicamente, qual que seria uma rentabilidade ali esperada se o cara for fazer entre 1,5% baseado no valor de aquisição mais mobília e tudo mais? O que você acha disso? Eu acho que justifica o investimento 1%, assim, 0,9% a 1%
sendo mais conservador. Assim. Sendo conservador. Eu acho que é esse número que você tem que focar quando você estiver fazendo os seus cálculos ali. Né? Ou seja, se você paga 250 mil no imóvel, 1% de rentabilidade mensal vai dar 2.500, né? Frente à nossa taxa de juros que está lá embaixo, que eu já falei sobre isso aqui no vídeo que está aqui em cima, a nossa taxa de juros está 5%. Então você estaria conseguindo ali 12% ao ano, que hoje é uma rentabilidade bastante interessante. Você tem que bater a poupança, você tem que bater uma renda fixa. No mínimo, você está correndo mais risco, né? Exato, você está colocando uma puta grana ali num imóvel, imobilizando uma série de... Né, um capital grande, né? Porque não é barato você comprar um imóvel, né? Não é um negocinho que você compra ali rapidinho só para tirar um dinheiro e não dá, né? Você tem que pensar. E voltando um pouco nessa questão da rentabilidade, a gente tem que falar também assim, recebi o imóvel, quanto que eu preciso para deixar ele prontinho? Esse custo de mobília é muito importante você colocar na planilha também. E eu já vi desde pessoas que gastaram 25 mil reais a pessoas que gastaram 70 mil reais para deixar um apartamento pronto. Um apartamento pequenininho, tipo um estúdio, sei lá? Estúdios, exatamente. Não é só mobiliar, você tem que mobiliar ele de um modo inteligente. Claro. Pensando sempre assim, uma pessoa, um hóspede, por exemplo, eu vou me hospedar num hotel. O que eu uso desse quarto? Botar uma lava-louça às vezes não precisa, né? Uma lava-louça, às vezes até uma cafeteira é supérfluo, uma cafeteira Nespresso que custa mais caro. Então você coloca um item mais barato ali, uma cafeteira simples, né? Então tem que ter sempre esse foco e desvincular a decoração também, desvincular o teu gosto, digamos assim, da decoração do hóspede, né? Então você tem que pensar sempre com a cabeça do hóspede. Às vezes uma decoração que você estranha, né? Às vezes de um decorado, por exemplo, de um apartamento de lançamento decorado. Às vezes o pessoal eles se permitem ousar. Então, às vezes é isso que o teu hóspede está pedindo. Às vezes um design diferente pode chamar atenção. Porque isso vai destacar o teu quarto, por exemplo, de um hotel padrão, entendeu? Tudo tem que justificar. Se você gasta 70 mil, então tem que ser algo realmente que o cara vai falar, nossa, eu prefiro ficar nesse aí do que no outro, né? Enfim, não que o cara vai ter isso, mas eu pensaria assim, eu não vou gastar sem ter um propósito ali do porquê que eu estou gastando muito mais, né? De 20 a 50, aí vai muito de cada um, da qualidade de cada item. E para o público, né? Você tem que pensar nisso, né? Uma coisa é você trabalhar para um público com um imóvel nos Jardins, por exemplo, e um público no imóvel na Paulista, né? São públicos diferentes, necessidades diferentes. Você tem que pensar no enxoval, você tem que pensar na cama, você tem que tomar outros cuidados assim, diferentes, porque você está lidando com um público diferente. Né? Dica número 2, convenção de condomínio. Né? Como é que você entende que existe uma abordagem que a gente, né, por exemplo, chega lá na hora de falar com o corretor, perguntar para ele, né? Será que eu vou poder fazer aluguel por temporada para não chegar num momento onde você compra o imóvel, só que você comprou ali no imóvel mais residencial, digamos assim, continua sendo residencial o aluguel por temporada, mas às vezes você tem ali um problema com o condomínio, porque você tem um síndico que não entende o que é aquilo, enfim, como que você vê que deve ser essa abordagem para a gente chegar no corretor e falar, mas eu vou poder fazer o Airbnb, porque tem essa questão legislativa toda que está complicada, que os prédios ficam proibindo, né, querendo proibir, mas não podem proibir, essa coisa toda, né? Para evitar o problema, como que faria nesse caso? Eu sempre aconselho os meus clientes assim, no seguinte modo: o prédio que você está analisando, ele tem um foco para investimento, ou seja, você tem unidades pequenas, o prédio é vendido com essa abordagem, com esse discurso, olha, para investimentos, então ele tem unidades pequenas, estúdios, 30, 40 metros, legal, ele tem esse perfil, então as chances do condomínio não impedir ou não dificultar a tua vida como um anfitrião, por exemplo, são maiores. Você está mais seguro, digamos assim, quando você tem os teus vizinhos investidores também, porque a convenção de condomínio, o que é? A maioria decide por permitir, por dar livre acesso. Então tá bom, então é isso que vai ser feito. Normalmente, por exemplo, por mais que o condomínio depois possa vir a mudar a convenção de condomínio, obviamente você tem que ter ali o quórum necessário, mas ele já pode vir com uma convenção prevendo a locação por temporada, certo? Pode. A construtora ela pode deixar isso e falar, não, a gente tá livre, tá permitido aqui, mas nada impede de daqui para frente ter uma mobilização e os moradores votarem contra. Igual existe um prédio ali próximo à Santa Casa de apartamentos pequenos, de um dormitório, que os proprietários são mais conservadores, então eles decidiram por vetar isso. Proibido em si
fazer o Airbnb lá. Continuando assim, por exemplo, o teu investimento, aquela unidade que você está focando ali, além dos estúdios, ele tem unidades para família, assim, 2 dormitórios, 3 dormitórios muitas vezes, né? Porque hoje a cidade está num uso misto muito forte e a prefeitura fomenta isso. Aí eu já ficaria um pouco com o pé atrás se essas unidades elas vão conviver juntos, assim, né? Se elas vão ter o mesmo acesso, mesma área de lazer, né? Porque esse uso familiar ele entra em choque um pouco por conta dessa movimentação de hóspedes no Airbnb, né? Eu fugiria desses condomínios onde tudo é compartilhado, né? E agora vamos para o terceiro ponto, que é o networking, né? Ou seja, basicamente é você pegar tudo aquilo que te disseram dos imóveis, o corretor te falou isso, o corretor te falou aquilo, mas é importante você ter ali a visão real da coisa, né? Então, o que o network vem, né, trazer? Será que você pode conhecer alguém ali que já faz isso, ou no mesmo prédio, ou num prédio próximo ali que seja novo, né? Às vezes é meio difícil você conhecer alguém assim, mas é recomendável que seja feita uma pesquisa nesse sentido para entender ali a realidade da coisa, porque uma coisa é uma projeção, você projeta, né? As construtoras elas não estão ali no mercado real o tempo inteiro, né? Então elas fazem uma projeção baseada em uma série de métricas, só que a realidade acaba às vezes sendo diferente, às vezes tendendo para menos, às vezes tendendo para mais. Então, para você ter mais segurança, como que você acha que a pessoa tem que se precaver, assim, digamos assim, e tentar o máximo de informações ali realistas possíveis? Todo produto que você vende no mercado, quem manda é o preço do mercado, os teus concorrentes, né? Então, para tudo, assim, você é um padeiro, você regula o preço do teu quilo do teu pão em relação aos teus concorrentes. Então, o mercado ele não é diferente disso. Então, o que eu recomendo para quem assiste a gente é analisa, faz uma varredura na região. Pega os preços dos hotéis, vai no Airbnb lá, faz um filtro. Qual que é a média do valor das diárias, quais são esses apartamentos, qual é a característica desses apartamentos, né? Porque você tem que comparar banana com banana, basicamente, assim, você tem que ter essas duas mais próximas possíveis, assim, né? Você não vai comparar um apartamento de uma senhora que faz um quarto de Airbnb, por exemplo, com o teu estúdio super moderno, bem localizado, com uma estrutura de lazer. Não, você tem que comparar, às vezes, com um flat, por exemplo. Você tem que usar o filtro certo, senão você compara o quarto que é R$50, né? Não tem como. Você tem que ter essa malícia de você comparar um flat ou um hotel com o teu serviço, que eu acho que são serviços mais próximos, tá? Beleza. Então, é levantar a região ali e entender, puxa, o meu prédio ele tem uma piscina, ele tem uma academia muito bem equipada, então eu consigo... Já agrega um valor a mais ali na diária e tudo Eu já mais. consigo me destacar daquele hotel Ibis basicão ali, entendeu? Então, eu acho que tem que entender essa diferença, ver isso e daí. Às vezes as construtoras elas querem vender. Eu já vi construtoras que têm uma projeção superestimada e construtoras que têm uma projeção realística. Você tem que pesquisar, assim. É essencial você ver aquele discurso do corretor, do gerente de vendas, anotar tudo, ver o cálculo que ele te faz. Porque senão enche os olhos, né? Você fala, nossa, vai ser tudo isso, né? E na hora lá você vai se frustrar se você não se preparar de outra forma. E no calor ali da negociação, você às vezes pode deixar escapar, por exemplo, o imposto de renda, que você fala, nossa, 1% de rentabilidade, mas está sem imposto de renda. Ou está sem a mobília, entendeu? Exatamente. Então ou está sem o ITBI, que você vai pagar quando você receber teu imóvel. Tem todos esses custinhos ali que vão sendo somados, né? Que tem que ter ali. A pesquisa de mercado é fundamental, tanto da pesquisa das diárias como dos imóveis da região que estão sendo lançados, né? Você tem que pesar o que cada um oferece para você decidir qual que é o melhor investimento. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que o Luiz trouxe aqui, essa consultoria aqui personalizada para vocês, para mim também aqui, porque eu vou aprendendo também junto, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e que as pessoas vão assistir mais esse conteúdo, tá bom? E também, obviamente, se inscreve aqui, daqui a pouco a gente vai bater quase 5.000 pessoas. Legal, a gente muito está bom, em muito 4.000 e quase 700. Então, uma comunidade muito boa. São 5.000. Imagina se cada um deles são donos de imóveis, são 5.000 proprietários de imóveis que podem contratar o Luiz para fazer o projeto. Então, e ampliar teu patrimônio, né? Pode ser, com certeza. Então é isso, espero que você tenha gostado. Aqui está a rede social do Luiz também, para você seguir, conhecer mais um pouco do trabalho dele, certo? Lá no meu perfil do Instagram, eu tento trazer o máximo de informação para as pessoas. Munir as pessoas de informação, de munição para chegar ali na hora de sentar com o corretor, fazer a melhor escolha sempre nos investimentos. Assim, acho que o mais importante é isso, assim, é ter informação para poder conversar direitinho
E não se arrepender depois, né? Afinal, não é um investimento barato. Não, né? Depois que foi, já não dá para pedir o dinheiro de volta, porque tem um distrato ali que, né, hoje já está mais pesado esse negócio do distrato. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau. Um abraço, tchau.